Começou. Bom, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que estamos dando início ao nosso segundo encontro do nosso grupo de estudos de infraestrutura, do NUDA UFPR. E aqui contamos com a ilustre presença do professor André Castro Carvalho para nos ajudar a responder a seguinte pergunta: quem paga pelo custeio da infraestrutura? Então, como temos uma restrição de horário e a ideia hoje é fazer um encontro mais rápido, já passo de pronto a palavra para o professor. Por favor, professor. Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no Núcleo Discente, de Direito Administrativo da UFPR, parabenizando a todos pela iniciativa, né? Acho que é um grande complemento, né, à própria graduação, esses encontros que vocês vêm organizando, né? E é um prazer poder dividir um pouco aqui do que eu pesquisei, né, do conhecimento aí que eu tive nos últimos anos com vocês, né? E sobretudo também, um tema que, por mais que ele sofra crises, ele continua sendo importante para o Brasil, que é a infraestrutura. A gente precisa realmente cada vez mais de uma infraestrutura de qualidade para nosso desenvolvimento econômico e social. Então, eu só vou fazer uma breve apresentação. Eu sou de São Paulo, fiz a minha carreira acadêmica toda em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Fiz bacharelado, mestrado, doutorado e estudos de pós-doutorado concluídos em 2018, né, nessa mesma instituição. E por conta do Prêmio CAPES, que eu ganhei em 2014, eu passei um ano fazendo estudos de pós-doutorado também no MIT, nos Estados Unidos, em Cambridge, né? Então foi uma experiência muito interessante que minha tese, no final das contas, me proporcionou, né? Com este prêmio aí, eu pude expandir os conhecimentos jurídicos e extrajurídicos, já que o MIT não tem uma faculdade de direito, né? Mas que era de direito, eu aproveitava, via alguns eventos em Harvard, que era do lado, né? 2 estações de metrô, e toda a parte de economia, ciência política, e o MIT eles tiram de letra, né? Foi uma experiência muito rica, muito interessante, e recomendo a todos, né? Quem tiver interesse, passar um tempo fora, que é algo que areja muito as nossas cabeças, né? Ver o que o mundo está pensando, os problemas, os desafios, né, que o resto do mundo tem também. E minha história com a infraestrutura foi, na verdade, logo que eu me formei, comecei a trabalhar no setor regulado da área de transportes, e aí, concomitantemente, comecei a desenvolver a tese. Então era um tema muito... era um tema do momento, né? O Brasil vivia o commodity boom, que foi ali incrementado no final da década passada, né? E lá para 2005, 2006, 2007 para frente, né? Então havia uma necessidade cada vez maior de investimentos, como ainda existe. O ponto é que o Brasil sempre teve dificuldades de fazer estruturas jurídicas para destravar os investimentos em infraestrutura, né? Então, estudando um pouco isso e analisando também modelos estrangeiros, né, foi que eu tive a ideia de desenvolver uma tese de doutorado sobre o tema, que me acompanhou por vários anos até eu defender em 2013. Né? E depois aí eu atualizei a tese e virou um livro em 2014, intitulado Direito da Infraestrutura, Direito da Infraestrutura, Perspectiva Pública, né, editado pela Cartier Latam. E nesse tempo de pesquisa, até respondendo à pergunta que a Mariana me fez, o custeio da infraestrutura sempre foi um problema no Brasil, porque existem várias infraestruturas que permitem um custeio direto com o indivíduo, baseado naquele chamado princípio do benefício, ou alguns chamam do usuário pagador, né? Então, por exemplo, se você
trafega numa rodovia, seria justo, em termos de justiça tarifária, que você arcasse com um custo de manutenção, expansão, enfim, e manutenção, né? Exploração, manutenção, enfim, exploração dessa infraestrutura. Se você não trafega nessa rodovia, não seria justo em termos tarifários que você arque com isso, né? E aí sempre teve um pouco de dificuldade acho que talvez em geral, eu diria, todos os governos aí, federal, estadual, municipal, de todas as esferas, de transmitir essa informação ou essa mensagem para a população, porque não existe infraestrutura grátis, né? Não existe... alguém vai pagar por isso, né? Não tem jeito. E quando eu não tenho o princípio do benefício para o custeio é generalizado. Então, quem acaba pagando são todos os contribuintes, né? Que eles acabam tendo que arcar com o custeio dessa infraestrutura. Então, imagine o seguinte, em vez de você ter alguém pagando um pedágio, por exemplo, numa rodovia, você vai ter toda a população recolhendo talvez um IPVA mais alto, recolhendo um outro imposto de renda, enfim, outros impostos mais altos para custear esse tipo de infraestrutura, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que ainda há uma dificuldade no Brasil, é de mapear tudo aquilo que permita esse princípio do benefício e realmente cobrar daqueles que realmente utilizem, né? O segundo ponto é que, em alguns casos, a iniciativa privada ela pode ser muito eficiente. Então, aí surgem as chamadas concessões de serviços públicos, tanto na modalidade comum quanto na patrocinada, conhecida como PPP, né, parceria público-privada. Então, o mercado, em alguns casos, ele pode ajudar no custeio da infraestrutura com investimentos, né, obtendo linhas de financiamento, às vezes mais facilitadas que o Estado, aportando tecnologia, aportando expertise em gestão e, por consequência, entregando um custo final ao usuário mais barato. É importante que isso não é um dogma, porque existe o dogma no sentido de que o mercado, aí duas ideologias, né, vamos dizer assim, que o mercado não dá conta disso, então cobra muito caro do usuário, e existe o dogma que o Estado sempre é ineficiente e o mercado sempre vai trazer maior eficiência econômica. Nenhum desses dogmas, na minha visão, estão corretos, né? Por quê? A gente não terá um ganho automático em relação a você simplesmente fazer uma concessão, um projeto de concessão, se você também não tiver uma boa regulação e um bom controle desse contrato. E da mesma maneira, o Estado ele não vai ser tão ineficiente se você também tiver bons controles, accountability, quando ele assumir essa prestação. E eu acho que o paradigma, essa dicotomia, ela arrefeceu muito depois da Operação Lava Jato, né? Quando a gente viu vários setores de infraestrutura brasileiros sendo afetados e expondo ineficiências. A corrupção é uma ineficiência econômica, porque, no fundo, se você tem que ter sobrepreço, você está pagando por algo que aquele usuário ele não deveria pagar, né? Então, o sobrepreço é o custo da contratação, o custo da corrupção. Então, isso também arrefeceu um pouco esse debate, no sentido de não vangloriar ou demonizar uma área, mas tentar achar um denominador comum, né, para o custeio da infraestrutura. Então, eu acho que não existe modelo 100% estatal que vai funcionar e também não existe modelo 100% privado que vai funcionar. A gente precisa achar esse equilíbrio. Esse equilíbrio, até na minha tese eu defendo muito isso, ele é pendular, né? Ora ele está de um lado, ora ele está do outro, né? Ou então até chamo de tendência um pouco como uma senoide, né? De altos e baixos, né? Nem tanto pêndulo, mas é altos e baixos no sentido de ideologicamente você vai ter governos que vão priorizar a maior presença do Estado na infraestrutura e ideologicamente você vai ter outros governos que vão priorizar a maior presença do mercado na infraestrutura. E o ponto de equilíbrio que é difícil, né? Porque o ponto de equilíbrio é o que garante uma longevidade
desses dois modelos, sem momentos de ruptura, porque se você, o que a gente experimentou um pouco aí no próprio processo de formação do Estado, você vai muito para um lado ou muito para o outro, você gera momentos de ruptura, né? Esses momentos de ruptura nunca são bons, né? Então, eu acabei falando bastante, era para ser um bate-papo, mas responder essa primeira questão, quem custeia a infraestrutura, essa é uma pergunta que até hoje nós tentamos responder, e, na minha visão, essa resposta tem que ser buscando esse equilíbrio entre Estado e iniciativa privada. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas suas exposições iniciais. Eu acho que esse debate realmente é muito importante. A ideia aqui é a gente fazer um debate mais dialogado, então sintam-se todas e todas bem à vontade para participar. Não sei se alguém já tem alguma pergunta para fazer para o professor, pode ficar à vontade. Pablo, por favor. Tenho uma, professor, que talvez esse seja um tema que o professor Fernando Menegatti vai abordar na semana que vem, que ele vai falar conosco sobre políticas públicas para o desenvolvimento da infraestrutura, mas como o professor tem talvez a nossa Bíblia na área de direito da infraestrutura publicado no país, que é o seu livro, que, né, por ocasião da mudança que eu havia lhe comentado, não estou com ele aqui, senão mostraria, estou lendo. Eu estou com ele aqui. Esse De mesmo. cabeceira, né? E eu queria ouvir do professor 2 pontos, na realidade, né? Acaba sendo 2 perguntas. Ouvir primeiro a opinião do professor, o que você acha sobre essas questões atinentes à política tarifária, principalmente em concessões, porque há uma discussão e até nos grupos aqui da faculdade começou um debate sobre isso, sobre essa questão da política tarifária, se considerando os casos específicos de prestação de serviço público, se seria justo que algum eventual custo superveniente em toda a cadeia produtiva que existe para que aquele serviço seja prestado seja transferido ao usuário, o que, por exemplo, na iniciativa privada é plenamente possível, né, do ponto de vista jurídico, mas no serviço público tem isso, e aí fica essa questão, tá, mas assim, existe o custo, para onde que ele vai, quem tem que arcar com ele, né, e aí essa é uma questão aí que eu gostaria de ouvir com o professor. E aí, nos casos de obras de infraestrutura que não estão necessariamente relacionados com o serviço público, mas eu queria ouvir a opinião do professor, como que fica a relação dos bancos de desenvolvimento. Nesse caso, né, às vezes a gente vê o BNDES, aqui no Paraná tem o BRDE, que é Banco Regional do Desenvolvimento, não vou lembrar a sigla agora, e aí eu gostaria de ouvir o professor sobre esses 2 pontos, né? O primeiro sobre a questão da política tarifária e o segundo sobre o papel de bancos de desenvolvimento em grandes obras de infraestrutura. Perfeito. Vou começar de trás para frente, né? Falar dos bancos de desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento no mundo inteiro, né? Eu desenvolvo isso na minha tese também. Eles têm um papel fundamental para fomentar esses projetos que são que os economistas chamam de custos irrecuperáveis, né? Sunk costs, que sem um financiamento diferenciado, você provavelmente não vai conseguir investidores e você não vai conseguir deslanchar os projetos que são fundamentais para a população local, né? Então, pensando em termos macros, né, a gente tem os bancos multilaterais, como o Banco Mundial, como a Corporação Andina de Fomento, aqui na América do Sul, que tem esse papel de ajudar e auxiliar, né, os países a promover esse tipo de financiamento para investimentos que outras instituições financeiras talvez não embarcariam, né, em alguns projetos. É só lembrar um livro muito interessante que eu uso muito na minha tese sobre o processo de construção do canal do Panamá, né, que é a febre do Panamá. Então,
foi um projeto que, sem apoio governamental, ele não teria saído, né? Um projeto extremamente caro, como foi o Canal de Suez também. Então, eles têm um papel fundamental. A China usou muito isso, eu também falo no capítulo final da minha tese, com os Ex-Im Banks, né? Os bancos de exportação e importação, em países subdesenvolvidos, por exemplo, sobretudo na África subsaariana. E eles montaram um chamado modelo angolano, modo angolano, em que eles garantiam esse financiamento com recursos naturais. Isso até criticado por parte da literatura, né? Porque você vinculava com petróleo, com minério, né? Um financiamento. E até eu faço uma pergunta, será que esse modo angolano daria certo no Brasil? E eu faço críticas falando, olha, acho que aqui no Brasil a gente tem restrições legais, né? Levanta essa discussão jurídica para esse tipo de desenvolvimento, né? Então, acho que hoje o exemplo do China Exim Bank é bem interessante. E aí, aterrissando para os bancos locais, né, como você comentou, aí tem na esfera federal BNDES, os bancos regionais, sem dúvida, tem papel fundamental, né? O desafio, talvez, hoje, houve muita politização, né, ao redor desses bancos, né, por conta de decisões tomadas de investimento, né, que por vezes podem ser questionadas ou não, mas independentemente disso, quanto ao mérito das decisões, o que sempre vai ser passível de questionamento, mas a função em si é fundamental. Então, pensando em termos de arcabouço institucional, o Brasil depende muito desses bancos e sempre dependerá, né? Então, respondendo essa segunda parte, a primeira parte com relação à política tarifária, né? Esse é um desafio, né? Porque... André, só Oi, pode falar. Perdão, é que o Lucas fez uma pergunta que eu acho que vai... É um complemento à minha, ou a minha é um complemento a dele, e aí eu vou ler lá só para caso alguém esteja assistindo no YouTube, é assim, em se tratando da infraestrutura de saneamento básico, quais os desafios para uma adequação justa, entre aspas, da tarifa diante da necessidade de investimento para a universalização determinada pela Lei 14.026 de 2020? Então aí fica uma segunda pergunta junto à minha. Perfeito. Bom, política tarifária eu acho que é um tema mais sensível em qualquer exploração de infraestrutura, porque envolve exatamente aquela a capacidade de pagamento que a população tem, né? E a própria vontade de pagamento, né? Que algumas populações não têm vontade de pagar, por exemplo, alguns serviços, né? Então, por isso que sempre há aquela ilusão, esse serviço deveria ser gratuito e não remunerado por meio de tarifa. O problema de você atingir uma justiça tarifária é que num país desigual como o Brasil sempre haverá distorções, né? E isso ficou muito evidente naquela discussão das jornadas de junho de 2013, né? Quando a gente vê que numa tentativa de era uma atualização, né? Um reajuste, na verdade, que até é diferente de uma revisão tarifária, era um reajuste tarifário, aquela vontade de pagamento da população foi diminuída ou até exterminada, vamos dizer assim, quando ela simplesmente se rebela e movimenta milhões de pessoas, né, levando aí até eventos históricos, né, como aconteceu lá naquele mês de junho e julho de 2013. Né? Então, esses protestos, né, tarifários, eu até desenvolvo um pouco nas minhas pesquisas de pós-doutorado que eu fiz no MIT, né, que eu cheguei a publicar na revista da URGS, do Rio Grande do Sul, na revista da Faculdade de Direito da URGS. Né? Depois, quem quiser, está na internet, dá para encontrar esse paper. E um pouco o que eu relaciono nisso, né? Só um pouquinho, André. Qual que é o título do paper, por gentileza? O título do paper? Espera aí que já te falo aqui. Ele está em inglês, porque eu tive que desenvolver lá. Uhum. O título de cabeça, ele é um título meio longo, então
de cabeça eu não lembro, mas eu já achei aqui. Middle Class and Public Services in Brazil, Commodity Boom, Economic Crisis and Protests for a Better Public Transportation System. Eles traduziram como classe média e serviços públicos no Brasil. Boom das commodities, crise econômica e protestos por um sistema de transporte público melhor. Tradução, protesto por um sistema de transporte público melhor não ficou muito bom aqui, mas dá para entender. Traduções de filme, né? Exatamente. E depois vocês podem encontrar aí digitando meu nome, está disponível, saiu publicado em 2018. E um pouco que eu desenvolvi nessa pesquisa foi o papel que a classe média começou a ter no Brasil, né? Aí nos últimos, poderia dizer, nos últimos 15 anos, ou até 20 anos, enfim, nessa janela de agigantamento desse extrato social. E como é um extrato social que, por ser às vezes formador de opinião, enfim, composto por pessoas que costumam ser mais questionadoras pelo fato de às vezes ter tido acesso à educação, enfim, à informação, né, que às vezes as classes mais desfavorecidas não têm acesso tão facilitado. Então a classe média ela teve um movimento de uma crise econômica, né? A partir daí de 2014, ela começa a ser espremida para os serviços públicos, porque ela sempre teve um movimento de opt-out, né? No sentido de, olha, eu vou pagar colégio, eu vou pagar a saúde, eu vou andar no meu carro privado, não vou pegar metrô, não vou pegar ônibus. Então um pouco de escapismo do serviço público, o máximo possível. Com a crise, você tem um movimento reverso, né? Provavelmente a gente vai experimentar agora também com o contexto da pandemia. Então, começa a ter mais pressão pelo uso de serviços públicos. E os serviços públicos, quando a classe média, por ser mais questionadora, nesse sentido que eu comentei, às vezes por deter mais informações, ela sai do serviço público, ele vai se precarizando, né? E até analiso algumas experiências internacionais nesse sentido, lá no paper. Então, ele vai se precarizando lentamente, mas como a classe média já saiu, a pressão é muito menor. A pressão que é feita sobre o serviço é muito menor e a tendência é ele se precarizando. Quando ela volta e começa a sentir na pele a precarização, a gente vê aí um movimento de se insurgir, né, contra esse tipo de prestação sucateada, né? Junho de 2013, eu tento relacionar um pouco nessa linha, né, quando aquele movimento silencioso já estava acontecendo, né? Porque tudo bem que a crise foi se aprofundar nos anos seguintes, mas em 2013 a gente já percebia realmente o maior envolvimento da classe média na questão tarifária, né? E eu acho que esse é o grande controle social que é feito, né? Porque se a gente olha em países europeus, né, por exemplo, França, em que a classe média é muito mais usuária de serviços públicos, então a pressão é mais constante e o sucateamento ele acaba sendo barrado por essa pressão, né? Então você tem muita pressão de diversos estratos sociais e a classe média sendo bastante substancial e assertiva, ela consegue segurar um pouco isso. Em países latinos, né, eu começo a avaliar em outros países parecidos com o Brasil, isso acaba não acontecendo porque a classe média sai do serviço público. Eu comparo o exemplo do Peru, por exemplo, que até o transporte público acaba não sendo tão bem regulado e particulares fazem de maneira irregular e, enfim, tá tudo bem, né? Assim, porque quem pode já faz o opt-out desses serviços, né? Então, esse é um ponto interessante que eu vou desenvolvendo lá no paper e essa dificuldade, eu acho, da pergunta que você fez, né? Em relação à universalização que o Lucas fez, perdão, em relação à adequação justa da tarifa. Saneamento básico é um serviço que, para a classe média, ele já é um serviço maduro, né? Então, geralmente a classe média vai ter esgotamento, tratamento de água, enfim, não sofre esses problemas. Já a camada mais desfavorecida da população ainda é um problema crônico, né? Então,
A gente vê lugares sem esgotamento, enfim, sem tratamento de águas, crianças ficando doentes, enfim, por conta disso. Uma universalização, provavelmente, a gente vai ter que pensar, e isso é difícil, né? Estratos de valores para um serviço como esse, que um lado uma camada da sociedade possa compensar o outro para você conseguir investir, né? E esse tipo de raciocínio a gente geralmente não vê, né? A gente não vê. Saneamento é um exemplo, transporte é outro exemplo, né? A gente pode pegar aí vários exemplos onde esse tipo de justiça tarifária, equalização tarifária, ela não costuma ocorrer de uma área subsidiando a outra, né? Porque você tem também uma crítica que subverte aquele princípio do benefício. Só que a gente precisa tentar equilibrar as duas coisas, né? Então, por exemplo, um benefício tarifário que subverte o princípio do benefício é o meio pagamento, né? Então, ou a isenção para algumas classes, né? Então, o estudante, por exemplo, como vocês, né? Vocês têm benefícios, como eu fui também um dia, tive benefícios de pagar meia tarifa. Isso aí pode desequilibrar um pouco essa justiça tarifária, porque você precisa pulverizar essa meia tarifa num pool geral de outras pessoas que vão ter que pagar para compensar e para viabilizar economicamente esse empreendimento. E isso sempre foi algo questionável, né? Vocês podem perceber que meia entrada, meia tarifa, isenções, por quê? Aí também eu tiro um pouco a culpa das categorias que são favorecidas e jogo um pouco a culpa no oportunismo de algumas categorias, né? Então eu lembro, por exemplo, de discussões de isenções de pedágio que existiam no passado, de projetos de lei. Um projeto de lei até curioso, não era projeto de lei, era uma ação uma ação civil pública que pedia isenção de pedágio para veículos antigos, por exemplo, com mais de 20 anos. Já que eles não pagam IPVA, não faria sentido eles pagarem pedágio, por esse raciocínio, né? Porém, os veículos antigos são os que mais dão manutenção, né? Porque ele quebra no meio da rodovia, enfim, então dá custo de manutenção. Então você estaria dando um benefício justamente para aquele que gera mais custo para aquela infraestrutura, né? E não necessariamente a pessoa ter um carro antigo, se não tem capacidade de pagamento. Então é uma relação um pouco, às vezes, na maioria das vezes, talvez isso ocorra, mas nem sempre, né? Então, outros exemplos eram motociclistas. Então, o motociclista pleiteava isenção. Aí você fala, bom, mas por quê? Porque ele danifica menos o pavimento. Tudo bem, mas o motociclista gera muito acidente na rodovia, né? A gente vê diversos acidentes. Isso gera custo operacional. Você precisa lá resgatar, enfim, vai ter que a ambulância lá retirar a pessoa que está machucada, enfim. Então, esse oportunismo começa a se agigantar. Então, você tem lá projeto de lei, isenção para quem é idoso, isenção para quem vai votar em dia de votação, isenção para isso, para aquilo, para aquilo. Aí, na verdade, a justiça tarifária vai por água abaixo, porque se todo mundo é isento, então, na prática, a gente está voltando àquele debate. O custo é socializado, né? E a gente precisa achar um racional realmente daqueles que precisam de uma política tarifária justa, e isso tem que ser muito bem comprovado em termos de estudos econômicos e sociais, né, que realmente aquilo vai estimular o desenvolvimento daquela categoria, enfim, daquelas pessoas desfavorecidas, para não promover essa banalização da justiça tarifária que às vezes acaba contaminando um pouco a ideia por trás, que eu acho que é uma ideia pertinente, mas às vezes fica prejudicada por conta desses comportamentos, né? Eu vi que tem outra pergunta aqui, não sei se você vai querer ler também para Muito obrigada, professora. Eu ia dizer isso agora mesmo. Eu tenho uma pergunta e o Mário Lopes fez uma pergunta no chat. O Mário, ele disse: uma das propostas que está sendo analisada para a construção de políticas de infraestrutura pelo Ministério da Infraestrutura, em especial de ferrovias, é de busca por financiamento por meio da Green Bonds e mercado de capitais, a exemplo da Alemanha. A pergunta é: qual a relação atual entre políticas de financiamento e a economia verde, com projetos que busquem a sustentabilidade, clima, baixa emissão de CO2, etc. E a minha pergunta, como a ideia do grupo também é ser algo mais introdutório,
é quanto à regulação. Esse instrumento do Estado para orientar a ordem econômica, como diz o professor Marçal Justin Filho, para realizar valores fundamentais. O professor já deu uma amostra do seu posicionamento a respeito com relação ao movimento pelo lar, do papel do Estado e a da iniciativa privada, mas é um assunto que me deixa bastante curiosa. Qual seria a postura ideal das agências reguladoras e da regulação nesse cenário de controle de custos? Por favor. Legal. Vou responder a pergunta do Mário primeiro. Essa ideia dos green bonds, né, eu também, curiosidade, também desenvolvi na minha tese. Bom, desde que houve aquela reforma da lei de licitações de 2010, né, que trouxe requisitos de desenvolvimento nacional sustentável nas licitações, esse assunto ganha muita força, né? E a ideia de você ter realmente projetos com externalidades positivas é para evitar o que a literatura econômica chama de efeito not my backyard, que seria o efeito não no meu quintal. Então, é que nem, por exemplo, se todo mundo quer ter energia, né? Enfim, quer usufruir da energia elétrica, mas ninguém quer ter uma usina termonuclear do lado da sua cidade, né? Só quem assistiu lá a série Chernobyl deu para perceber o estrago que isso pode causar, né? Então, esse efeito não no meu quintal é muito comum nas infraestruturas, né? De você valorizar, enfim, o projeto em si e se esquecer das externalidades negativas, né? Então, quando você busca por financiamentos ou se orienta a contratação para fins de externalidades positivas, a exemplo aí do Green Bonds, né, e assim, projetos que depois eles possam ser financiados via mercado de capitais, né, com objetivos sustentáveis, isso aí sempre é positivo, né, esse uso dessas ferramentas. Isso é muito utilizado, né, nos Estados Unidos, a Alemanha também, como o Mário coloca. Então, eu acho que isso tem que ser estimulado, né? Porque cada vez mais isso tem sido uma demanda importante e, inclusive, para garantir a sustentabilidade no longo prazo do projeto, né? Para que o projeto no longo prazo não seja um projeto que não atenda a requisitos mínimos socioambientais, o que é muito complicado. Então, não só questão ambiental, mas questão social, às vezes o impacto que ele gera negativo na localidade. Então, uma rodovia, por exemplo, gera impacto de ruído, né? Então, como que eu vou mitigar o ruído que ele vai gerar? Bom, a própria Alemanha, por exemplo, tem vários empreendimentos onde você tem túneis acústicos para poder reduzir essa poluição de ruídos, né? E aí você mitiga o impacto socioambiental, né? Então, eu acho que é uma boa iniciativa, isso na linha da tendência internacional, né? Com relação à pergunta da Mariana, só não entendi muito bem, o ponto é como que as agências reguladoras devem se portar na regulação dos contratos, seria mais ou menos isso? Isso. Tá. Bom, o modelo de agência reguladora ele vem importado na década de 90 do modelo anglo-saxão, né, de agencies. Só que o problema no Brasil é como você vai dar uma autonomia que essas agências mereceriam num regime extremamente hierarquizado que é a administração pública, né? Então, a ideia de criá-las como autarquias especiais foi uma tentativa de conceder a autonomia que seria necessária, né? Porém, ainda assim, você tem um pouco do influxo do componente político, né? Então, por exemplo, a maior ilustração disso é que o poder concedente, ele também, ele é, entre aspas, não só dono do empreendimento, como ele é dono também da agência, né? Afinal, faz parte da administração pública indireta. Então, uma autonomia tal como a gente vê nos Estados Unidos, lá com as agencies que às vezes agem até a revelia do próprio governo, o governo fica até sem saber o que está acontecendo, né? E quando há uma tentativa de manipulação política, a própria instituição se volta contra isso, né? E o maior exemplo, acho que ocorre lá na década de 70 com o FBI, né? Quando
há uma tentativa do Richard Nixon, na época, de nomear o diretor-geral da FBI com viés político e não permitir aquela evolução técnica que era natural no órgão. Né? E isso todo vem no contexto do Watergate, quando o Mark Felt, que era um dos candidatos naturais, ele começa ele vira informante do Washington Post, né? Levando lá as informações sobre os grampos ilegais no escritório do Partido Democrata no prédio de Watergate. Então aquilo lá é uma demonstração, acho bem interessante, até deixo uma recomendação filmográfica, quem quiser entender um pouco melhor. Você tem aquele filme Todos os Homens do Presidente, com o Dustin Hoffman e o Robert Redford, e você tem também o Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca, com o Liam Neeson, também um filme mais recente, e conta um pouco, um sobre a perspectiva dos jornalistas e outro sobre a perspectiva do diretor do ex-diretor da FBI, né? E ali, para mim, quando essa história mostra como os órgãos norte-americanos eles têm, às vezes, ferramentas para tentar conter quando eles vislumbram uma interferência política muito evidente ou muito incisiva, né? As agências não têm isso, né? A gente tem a indicação a indicação é feita pelo chefe do executivo, tudo bem que você tem sabatina no caso da União, né? Você tem a sabatina do Senado, né? Porém, na história, ao que eu me recordo, somente uma vez o Senado recusou a nomeação de um diretor, né? Então, aí a agência foi um episódio que ocorreu na NTT, e o Senado não reconduziu o diretor-geral, né, da época, e aí a instituição ficou com o diretor interino até poder nomear outra pessoa. Então, geralmente, acaba sendo muito... acaba tendo um viés político forte, né? Isso, infelizmente, em alguns casos, se reflete na regulação. Então, não raro a gente escuta fenômenos de captura regulatória, não só no Brasil também, acontece em outros lugares, mas esse é um problema porque a captura regulatória, ela, no longo prazo, ela prejudica a própria concessão, o próprio contrato, né? Porque lá na frente isso vai ser questionado, eventualmente regras que foram muito abrandadas não foram aplicadas tal como deveriam ser, isso vai ser questionado. O Tribunal de Contas da União pode questionar, enfim, a gente tem aí hoje o sistema de controle interno e externo brasileiro muito bem desenvolvido, né? Então esse é um problema que eu vislumbro na questão das agências reguladoras, é como garantir essa maior autonomia fora do aspecto político. O segundo problema é o fenômeno chamado revolving doors, que ocorre muito nos Estados Unidos, então nem os americanos conseguiram ainda solucionar, que é justamente quando você tem essas idas e vindas na regulação, no regulador e no regulado, né? Então, ora você está de um lado do balcão, ora você está do outro lado. Para isso, o Brasil precisa aperfeiçoar o sistema de quarentena, né? Então, no início, a gente tinha uma quarentena de 120 dias, muito pouco, aí expandiram para 6 meses. Quando certo, a gente precisaria falar de quarentenas de mais de um ano, né? Precisaria ter esse tipo de discussão para justamente, com uma quarentena mais longa, você permite o tempo ali vai oxigenar a instituição, então vão sair diretores, entrar novos diretores, você evita um pouco essa captura regulatória que a gente estava falando, né? Então esse é outro ponto que também atrapalha, mas isso não é um problema exclusivo do Brasil, né? O problema de revolving doors é um problema crônico também nos Estados Unidos, e o debate é o mesmo, né? Como diminuir isso. Então, esse é um ponto a se considerar, né? Um terceiro ponto também que eu acho que convém levantar para discussão é a maior independência da agência em relação ao poder concedente, né? Porque as agências hoje elas participam da elaboração de editais, enfim, de assinatura de contratos, elas deverão ser reguladores, né? Essa é a atividade típica da administração pública direta, né? Então, quem faz os estudos do projeto básico, né, projeto executivo, contrata, né, para a realização desses projetos, quem realmente licita isso e firma o contrato
deveria ser a administração direta sem participação da agência. A agência entra como um regulador efetivamente desse contrato, né? O modelo brasileiro optou até por conta da expertise que essas agências têm, de jogá-las já, ou introduzi-las já no processo também da política pública. E a agência, ela não é um órgão realizador, não é uma entidade realizadora de política pública, né? Ela é uma entidade, como você bem apontou, né? Ela é uma entidade de tutelar a execução daquele contrato. Então, às vezes, essas confusões de papéis prejudicam um pouco a qualidade regulatória no Brasil, né? Então, a gente precisaria refletir um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, professor. Ótimas análises, realmente muito elucidativas, muito obrigada. E bom, pessoal, até pelo limite de horário, a gente está agora na reta final do nosso encontro de hoje. Portanto, caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, fique à vontade para se manifestar, seja pelo chat, seja pelo vídeo. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para o Pablo para fazer algumas considerações finais em nome do NUDA. Por favor, Pablo. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta para o professor antes das considerações, Mari, que é uma pergunta que não vai dar para responder no tempo que a gente tem, mas eu queria ouvir pelo menos o comecinho do professor, Vamos que é lá. como equalizar no cenário pós-pandemia essa necessidade de investimento de infraestrutura, principalmente do lado público, com o teto de gastos. Que agora o teto de gastos está sendo posto em pauta por conta do auxílio emergencial e os benefícios eleitorais disso, mas eu fico pensando, bem, isso também tem um certo impacto, eu não sei se tem um impacto, pode ser uma impressão falsa minha. Eu queria ouvir pelo menos uma análise preliminar, ainda que o tempo não nos deixe fazer um... Eu também quis dar um webinar próprio, né? Mas não pude deixar de fazer essa pergunta. Não, sem problema. Eu analiso um pouco a questão das restrições orçamentárias na minha tese também, né, em relação à infraestrutura. A gente tem uma regra que foi até reformulada, que é a regra de ouro, né, ela faz com que as despesas, as operações de crédito acompanhem as despesas de capital, né? Então, quando você fala em investimentos, né, em despesas, por exemplo, para expansão da infraestrutura, para o desenvolvimento da infraestrutura, realmente não faz sentido você colocar amarras nisso, porque a gente já tem amarras orçamentárias de diversas naturezas, né? Sempre faltam recursos para todas as áreas, né? As amarras em gastos, elas fazem sentido para as despesas correntes, né? Então, despesas de custeio, despesas com pessoal, né? Isso realmente tem um efeito impactante no longo prazo, porque essas despesas elas passam a ser obrigatórias de caráter continuado. Então, você tem aquela obrigação ao longo dos anos. Isso vai pressionando o orçamento e você não tem espaço fiscal para investimentos. Então, o que a gente precisa, na verdade, até o que eu desenvolvo na tese, é usar esses espaços fiscais, criar espaços fiscais para a infraestrutura, seja a proposta de ter despesas mínimas obrigatórias, como a gente tem para a saúde, como a gente tem para a educação, para a gente também ter para obras de infraestrutura, para a expansão da infraestrutura. Então, dessa maneira, você traz um compromisso para o Estado para que ele realmente invista no setor. E você pode canalizar para setores estratégicos, por exemplo, ferrovias, né? Você precisa desenvolver um setor específico, então você pode canalizar essas despesas para esses setores. Então, em termos orçamentários, a gente não tem muitas ferramentas que tragam uma continuidade de investimentos. Por isso que o investimento é sempre oscilante, né? Por isso que o Brasil, em relação ao PIB, para o Brasil investir bastante em infraestrutura em relação ao PIB, a economia tem que estar bem. Quando a economia cai, esse investimento cai, porque você não tem essas salvaguardas de direito financeiro, por exemplo, para poder permitir isso, né? Então, esse é um debate bom, é um debate longo, mas foi bom você ter trazido, que eu achei muito pertinente agora a gente colocar mais naqueles gastos que são necessários, aqueles gastos que não vão trazer um desenvolvimento no curto e nem no médio, nem no longo prazo. São gastos que a gente precisa trabalhar para tentar reduzir. E gastos que vão gerar desenvolvimento no médio e longo prazo, esses você não pode deixar abrir mão deles, né? Porque senão, se você abrir mão deles, isso você vai sentir lá na frente, né? Como a gente sente sempre essa falta de infraestrutura, né?
essa ausência de infraestrutura que é histórica, porque sempre a infraestrutura sofreu em relação à falta de investimentos, né? Então é uma discussão interessante, aí vai longe, viu? Maravilha, professor. Muito obrigado. Só gostaria de fazer um agradecimento geral, deixar registrado o agradecimento ao professor que se dispôs a vir aqui conversar conosco, mesmo diante dessa agenda corrida, e respondeu as nossas perguntas de forma brilhante, muito instigadora, e realmente aquele webinar que você tem vontade de, depois de encerrar, sair e começar a estudar sobre o tema, porque eu fiquei com várias pulguinhas aqui atrás da orelha. Agradecer também ao pessoal que veio aqui, participou. E é isso, Mari, quer fazer o encerramento já? Eu passo das palavras do Pablo as minhas também. Em nome do NUDA, eu parabenizo e agradeço imensamente pela sua exposição, professor, e pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco nesse começo de noite de sexta-feira. E esperamos manter esse contato, né, para quem sabe eventos Sem futuros. dúvida. Com certeza seria muito enriquecedor. E muito obrigada. E para o pessoal também, muito obrigada, pessoal. O próximo encontro será com o professor Fernando Menegatti. A gente vai tratar das políticas públicas para desenvolvimento de infraestrutura no dia 1º de setembro. Então, muito obrigada pela atenção e pela participação de todos. Até mais.